Boa noite, dá para ouvir aí, tranquilo? Se começar, tá aviso, pra ligar. Ok? Ok? Vamos lá. Olá Fortaleza, olá Ceará, olá Brasil, boa noite. Estamos começando mais um programa Só Que Tem Raiz no Futebol. Hoje, segunda-feira, 22 de julho de 2024, exatamente 19 horas e 45 minutos. E o nosso Só Que Tem Raiz no Futebol hoje é Frank Santos, 49 anos, natural de Fortaleza. Passou por alguns clubes aqui, pelo Tirol, América, Pacatuba, Aliança, Calcaia Feminino, né? Começou no futebol em 2012, formação geográfico com doutorado em geografia da cidade e turismo, gestor de futebol pela CBF de acadêmico, curso de treinador de futebol pelo sindicato, 3 acessos da Série C para a Série B com 2 títulos, América e o Pacatuba. Campeão cearense do feminino adulto pelo Calcaia. 3 finais de campeonato cearense sub-20 com 2 vices de campeonato e título pelo Tirol. Vice-campeão cearense sub-13 e sub-15 pelo Tirol. Campeão cearense de futsal pelo Tirol. Campeão cearense adulto de futsal pelo Ceará e o Grêmio Pague Menos tetracampeão, campeão da Copa dos Comerciários. Estamos na área, aqui é o nosso convidado. Quer mais história que isso? Frank, obrigado por você estar aqui, boa noite. Já quero agradecer pela sua presença, dizer que fiquei feliz em aceitar o convite. E estamos aqui para falar um pouco da tua história dentro do futebol. Fica à vontade. Boa noite, Carlos. Um abraço aí a todo mundo aí, de seus ouvintes e telespectadores do podcast. Sempre é um prazer estar participando desses projetos, né, de conversa, análise, debate sobre o esporte, principalmente na periferia, né? E estamos aqui. Se você quiser saber aqui do professor Frank, estamos à vontade. É um prazer. E vamos ver se a gente faz aí um bate-bola legal. É muito bom. Até o Frank estava um pouco ocupado, muito, né? Mas ele disse, não, eu vou, porque é bom que a gente fale um pouco, né, das histórias, até porque quem está do outro lado é bom saber quem é o trabalho que você desenvolve dentro do futebol cearense, né? Então isso é importante. E eu fico feliz quando a gente faz o convite, Frank, e as pessoas aceitam e pode falar um pouco, às vezes, do futebol da base, né? Onde o futebol cearense tem crescido muito através dos grandes profissionais que são vocês, né? Então eu fico feliz, às vezes um jogador, um treinador aceita o convite, hoje é a sua vez de a gente falar um pouco sobre a sua história. E, Frank, me fala uma coisa, como tudo começou assim, o amor pelo futebol? Na verdade, desde quase como todos os cearenses brasileiros, a gente desde novinho começa a jogar bola, né? O pai dá a primeira bola, depois o tio, a gente começa a jogar na escola com as crianças. Então, desde novo, eu sempre fui um amante do esporte, né? Sempre gostei, futebol em primeiro lugar, né? Mas sempre gostei de praticar esporte. Minha família toda é muito esportista, eu tenho 2 irmãos, um deles, inclusive, é um dos diretores do Tirol, o outro também joga bola, então a gente sempre foi muito ligado ao esporte. E aí, com o passar dos anos, a gente foi desenvolvendo, eu fui desenvolvendo, basicamente, uma vontade não só de jogar, né? Até porque eu nunca fui um grande jogador, né? Eu posso dizer que eu era aquele zagueirão ali mais trombador, que não falhava muito, mas também nunca, não seria um grande jogador profissional, não. Mas eu era um cara que gostava muito de fazer organização, sempre tive uma certa liderança nas equipes, então desde novinho já nos times da rua, eu era aquele cara que já chamava os outros, já organizava mais ou menos ali o time que ia jogar. Quando foi para o colégio, na época que eu estudava, que tinha o capitão dos esportes ou o líder dos esportes na sala de aula, então eu sempre participei como liderança no esporte, de montar time, de ir atrás de uniforme, de mandar os uniformes para minha mãe lavar, de todo mundo. Então eu sempre tive essa vertente de, além de gostar de jogar, de participar da organização, da gestão, né? Da construção do esporte como um todo. Né? Na faculdade eu tive isso um pouquinho mais além, porque além de jogar como atleta universitário, eu disputei alguns jogos cearenses, jogos no interior, no futebol, no futsal, no handball.
E a gente também organizava isso, arranjava ônibus, fazia viagem, arranjava patrocinadores. Então eu era presidente da Associação Atlética, ligado hoje em dia que a gente chama de Federação Universitária, né? Então eu sempre fui aquele desportista que não me contentei apenas no dentro de campo, né? Talvez se eu tivesse sido um melhor jogador, eu tivesse só ficado dentro de campo. Mas eu sempre fui um pouquinho para fora do campo. Sempre gostei muito de observar o futebol e o esporte na parte técnica. Eu não sou educador físico, como você leu aí um pouquinho no meu currículo, eu sou de formação de geografia, eu sou geógrafo, né? Eu sou professor da rede estadual, tenho um doutorado na área, dou aula também para a universidade, às vezes para o pessoal que está fazendo mestrado profissional. E a minha área não é educação física, apesar de eu sempre fui um estudioso disso, né? Como um desportista, eu gostava de estudar. Desde novo eu ficava acompanhando, às vezes eu ia no treino do Ceará, porque minha família toda é de origem alvinegra. Às vezes meu pai nos levava para o treino do Ceará e eu ficava ali observando o treinador, fazer os treinos táticos e técnicos coletivos. Então eu sempre tive uma curiosidade por esse lado, né? Eu acredito que Deus coloca alguns dons na vida da gente que a gente vai descobrindo aos poucos. Algumas a gente descobre logo, né? E esse dom de ministrar, de gerir, de ser professor, foi uma coisa que foi se agregando ao trabalho de campo, né? Porque eu sou professor há quase 30 anos, eu trabalho em várias escolas particulares, né? Sou professor do Estado há muito tempo, concursado. Então isso foi ajudando porque eu virei um professor, tanto que eu uso muito esse nome professor. Muita gente me conhece como professor no futebol, Carlos. Não é nem uma questão de petulância nem de arrogância, que saber mais do que o outro. É porque como eu era professor de geografia na sala de aula, então os atletas passavam a me chamar também de professor, porque o campo de futebol não deixa de ser uma sala de aula, né? Diferente, Verdade. com modalidade diferente, com contexto social, afetivo diferente, mas na sala de aula. Então, eu comecei como todo mundo, novinho, jogando bola na rua, na escola, e com o tempo eu fui indo mais para lado da borda do campo, do treinamento esportivo, para a gestão esportiva, e a gente com esse projeto, né, do Grêmio Pague Menos, que o nome era Grêmio Recreativo Pague Menos, né, um apoio da farmácia Pague Menos, o Dr. Deusmar Queiroz e o Dr. Biranilson, ele ajudou a mim e a meu irmão, que era funcionário de lá, e ele começou o projeto, a desencadear, né, esse processo aí que terminou resultando nesses times que você disse, algumas experiências no futebol profissional, no futebol de base, no futebol feminino, no futsal e no futsal. Eu acho que eu posso dizer que hoje eu sou um dos poucos treinadores em Fortaleza que participou de todo esse processo. E aí, para não me alongar muito, que o professor fala demais, você falou, eu falei uma coisa importante no começo, que é o trabalho da periferia, né? Todo esse projeto do Grêmio Pague Menos, do Tirol, que eu fui um dos coordenadores, fui treinador de quase todas as modalidades por 10 anos, a gente começou no subúrbio. A gente montava um time de funcionários da empresa e ia jogar no subúrbio, na Liga da Piedade, na Liga do Rodolfo Teófilo, na Liga do Antônio Bezerra. Então, esses bairros aqui, Janguruçu, Rodolfo Teófilo, Antônio Bezerra, Parque São José, algumas cidades em volta, a gente participou desse campeonato todo. Então, tenho até muitas amizades dentro do pessoal da liga, porque a gente sempre foi um time que levou para essas ligas uma organização maior. A gente tinha um treinozinho, os funcionários trabalhavam até 3 horas lá no centro de fisão da empresa, depois treinava, aí a gente tinha uniforme, ia tudo direitinho, tinha um educador físico, então a gente levou para o subúrbio um pouquinho da organização que o subúrbio hoje tem. Hoje muitos times têm um preparador físico, tem treinador. Então eu posso dizer que eu passei 5 anos na periferia de Fortaleza e eu era o treinador do aspirante e do titular. Então começava em meio jogo, só terminava às 6 horas, ainda ia deixar atleta em casa, era uniforme sujo dentro. Então, eu não comecei no futebol profissional como muitos jogadores. Às vezes o atleta profissional sai e já começa no profissional, né? Eu vim seguindo todos os passos, né? Do colégio para a universidade, depois do subúrbio, depois para o amador, depois para o profissional. Então, eu posso dizer que eu conheço um pouquinho dessas realidades. Bastante, viu? Muito bom. Quero até mandar um abraço aqui, já que ele entrou aqui, o Messi tá dizendo assim, o Messi, meu amigo aí, craque de bola. Show de bola, Antônio Carlos, beleza? Aí mandar um abraço também pra Calu, que teve aqui, uma ótima pessoa também, não faz até a segunda parte dela. A Calu trabalha no Fortaleza de massoterapeuta, sabe? Tem um trabalho excelente na base. Está aumentando muito a quantidade de mulheres nos clubes grandes, bastante, né? Isso é importante. Né? Nutricionista, massoterapeuta, fisioterapeuta, muito legal. Verdade. E o que eu posso já entender aqui é que você tem um belo conhecimento dentro da área que realmente você faz. Que, como você começou lá, vamos dizer, lá no povão, né? Então você foi trazendo isso
aí aprimorou com o profissionalismo, estudo, né? Quer dizer, dá para entender que o Frank hoje é um cara muito conhecedor do futebol e todas essas áreas aí, né, Frank? Carlos, eu posso dizer que eu gosto de estudar o futebol, né? Eu sou um observador do futebol. Então, quando eu passo ali no carro, às vezes vejo um futebolzinho no subúrbio jogando ali naquele campinho, vi que aqui embaixo tem um terrenozinho com um campinho pequeno. Isso. Eu já olho ali para ver como é que tá o pessoal jogando, porque é uma coisa que eu gosto e me interessa. Mas não posso dizer que sei muito não, porque a gente, quando acha que sabe muito, a gente sabe nada, né? Verdade. Então, na verdade, o que eu sei é da vivência que eu tive. Sim, eu sou um estudioso. Eu hoje não consigo mais assistir um jogo apenas por torcer, né? A gente assiste um jogo hoje, vendo a questão da tática, como é que é a movimentação, a dinâmica do atleta, a característica. Mas então eu posso dizer que eu sou um curioso e tem muita coisa ainda para aprender. Até porque, Carlos, o meu contexto de futebol é um contexto muito limitado, né? Eu trabalhei aqui até a Série B, posso dizer assim, né? Aqui do Cearense. Então, trabalhei Série B, Série C, base, então eu não sei como é o dia a dia de um Ceará Esporte Clube, de um Fortaleza, de um Ferroviário, né? Eu não sei como é o dia a dia de um Flamengo, de um Corinthians, a gente só vê, mas então eu posso dizer que eu sei muito pouco ainda do que eu quero saber, Qual foi o momento mais feliz da carreira do Frank hoje? Rapaz, teve 2 momentos muito felizes. Foi o primeiro título pelo América em 2013, quando o América, a gente tinha um time de funcionário, como disse a você, a gente já jogava as ligas, então a gente ganhava algumas ligas, ou era vice-campeão. Você sabe que na liga é um campeonato muito difícil, porque são muitos times, muitos campos diferentes, campos às vezes não são bons, e os times mais fortes no finalzinho traz o pessoal profissional para reforçar, né? E a gente não tinha isso, a gente começava o campeonato com um time e ia até o final, porque eram os funcionários da empresa que jogavam, né? Então a gente sempre enfrentava jogadores, eu passei a conhecer muito jogador profissional jogando no subúrbio, né, fazendo os extras que eles chamam, né? Virei amigos de algum deles que quando eu virei treinador do profissional, eu pude trazer para eles. O América foi um exemplo. O presidente do América não tinha uma condição financeira boa na época, soube do nosso projeto, a gente tinha um campinho para treinar na Jacarecanga, lá no centro de treinamento da Pague Menos, e aí ele nos contratou para representar o América na Fares Lopes, que estava no começo da Fares Lopes, e na Série C do Campeonato Cearense. E aí ele pediu um patrocínio, a empresa deu um patrocíniozinho para ele para ajudar, e aí ele fez uma parceria. Ele cedeu a camisa e o nome do América, e a gente entrou com a estrutura que nós tínhamos, comissão técnica e jogadores. E aí na Série C, né? Jogamos uma série, eu acho que até foi uma da Série C mais difícil que eu participei. Eram 8 times, tinham times até bons, com jogadores bons. Nessa época a Série C era também no meio para o final do ano, então os jogadores que estavam parados todos jogavam na Série C, né? E aí foi um campeonato interessante, porque a gente ganhou. Inclusive, eu lembro que a gente ganhou na final do Barbalha, que estava o Washington, que é treinador hoje, começando também, fazendo uma boa campanha. Alguns bons jogadores estavam lá. Tinha algumas equipes já tradicionais daqui, como Calouros, por exemplo. Então, aquele foi muito importante. Por quê? Porque um professor de sala de aula, né, que tem um time de funcionário no subúrbio, é colocado no campeonato profissional. Tudo bem que é uma Série C, né? É um nível menor, mas é um campeonato profissional. Todo mundo ali treina, recebe para aquilo. E nossos jogadores trabalhavam de 7 às 4 da tarde. Ia treinar de 4 às 18. Então, a gente ganhar um campeonato, subimos. Então, foi uma alegria muito grande, porque, tipo assim, poxa, eu cheguei de canto nenhum e consegui um título que talvez muitos que estão no futebol não conseguiram ainda, né? Então, acho que o primeiro título profissional foi muito importante. E o último, a alegria que eu tive foi o título sub-20, né? Campeonato sub-20 2022, nós fomos campeões. Eu disputei esse campeonato já há uns 6 anos, e no segundo ano que eu disputei, pelo Aliança, ele nos contratou, e a gente chegou até a final, com jogadores só daqui, praticamente sem recurso. A gente brincava muito que é o jogador treinando com água e com xilito, sabe? E aí a gente chegou à final, perdemos o na final, que era um time bem melhor que a gente, mas tiramos o Ceará, por exemplo. E no ano, aí em 2021, nós fomos vice-campeão de novo pelo Tirol, que era Grêmio Pague Menos ainda, e aí em 2022 fomos campeões. Então, o Sub-20 é o campeonato que eu mais gosto de trabalhar e, para mim, é o mais difícil do estado. Porque você não tem aquele negócio de Série A e B. Todo mundo joga. Ceará, Fortaleza, Floresta, Ferroviário, são vários times, né? É um campeonato muito disputado. Tem, claro, que Ceará e Fortaleza estão acima dos outros pela estrutura, mas aí a gente foi campeão e ganhou a vaga na Copa São Paulo, né? Nós fomos para a Copa São Paulo, não passamos a primeira fase, mas ganhamos uma, perdemos para o Goiás de 1-0,
ganhamos do Gama de 5-1 e empatamos com o Guaratinguetá, que era o time sede lá, por 1-1. Então fizemos uma campanha mediana para um time que vai. Para um time que vai a primeira vez, foi bom. Então, esses 2 campeonatos eu acho que foram os mais importantes para mim de realização profissional. O primeiro pelo América, que abriu as portas, né? Abriu um sonho que a gente nem tinha, né? Foi um começo de um sonho que a gente passou a ter a partir dali. E o Sub-20, que a gente conseguiu chegar à frente de Ceará, de Fortaleza, de Ferroviária pela primeira vez. Então, e tivemos outros importantes, o Fut7 foi legal, o feminino com o Calcaia foi muito bom, porque foi uma experiência muito massa, mas esses 2 foram os principais. E assim, um momento assim, triste da tua carreira, que tu lembra assim, ficou marcado. Assim, rapaz, isso aí realmente. Porque às vezes a pessoa quer parar, né? E tudo. Você pega esse momento do futebol, né? Eu nunca tive um momento que eu quisesse parar. Porque eu sou assim, na minha vida, a vida da gente tem momentos que a gente, né, leva umas pancadas, que a gente tenta fazer certo, mas dá errado. Às vezes a gente faz certo, mas alguém atrapalha. Verdade. A vida é assim. Então, quando acontecia isso, eu posso dizer que houveram algumas derrotas que me machucaram muito. Quando eu perdi, por exemplo, 5-0 para o Floresta, eu fiquei muito magoado. Foi a primeira vez que eu levei uma goleada, né? O Floresta naquele tempo estava com o Edson Cariús, foi o time quando o time muito teve aquela ascensão, né? E aí eu fiquei muito triste com aquela derrota. O campeonato Sub-20 também em 2018, quando eu tinha um time que foi líder do campeonato todo, mas perdemos nas quartas de finais para o 8º, que era o Horizonte. Aquele time, inclusive, saiu o Caio Vidal, que hoje está na Bulgária, foi do Internacional. Era um time muito forte, a gente perdeu os 2 jogos para o Horizonte, que tínhamos ganho durante a classificatória. Aí ficamos fora, mas o Horizonte foi campeão, né? Pelo menos a gente perdeu para a equipe que foi campeã, né? Então, alguns momentos, mas eu posso dizer para você que o que me deixa triste no futebol o que mais me deixa não é a derrota, nem é perder título. O que deixa mais triste são as decepções que a gente tem dentro do esporte, né? Amigos, né? Que você ajuda, que você traz para você, que você dá um apoio, que você às vezes tira de um lugar ruim, bota no lugar bom e depois dá as costas para você e depois faz coisas que lhe prejudicam, né? Familiares que às vezes também esquecem o que você fez por eles e passam também de uma certa forma, deixar você de lado. Aqueles lances, às vezes, de arbitragem, de torcida, coisas que não dependem de você, né? Não depende do campo. Isso aí o que mais, as derrotas do futebol, a que mais magoaram foram aquelas que não foram dentro de campo, foram nos bastidores. Entendi. Essa aí, para mim, é o que mais me magoa. Muito bom. Frank, deixa eu dar uma olhada aqui, ver quem tá participando aqui. Pronto. Mandar um abração aí, ó, com o Claudinei, ele esteve aqui, também trabalha muito bem, esteve aqui no nosso programa. Um abraço, Claudinei, obrigado aí por tudo, cara. Esse cara é excepcional. A Lana também. A Lana botou assim, opa, já vou compartilhar. Obrigado, Lana, pelo moral aí, por ter dado. O Messi aí. Valeu, meu craque, Messi. É o Messi, né, viu? Não é o Messi lá da Argentina, não, viu? Tem um pessoal que tá participando aqui, né? Deixa eu olhar quem mais aqui. O Iguinho, um abraço pro Iguinho. O Claudinei botou assim, boa noite, meu parceiro, o homem aí é fera, grande Franklin, um abraço, o Claudinei botou, né? Um abraço aí, Claudinei. Claudinei, quero mandar um abraço também pro teu primo, viu, o Bonitinho, né? Faz um sucesso grande aí. O Claudinei com o primo com o nome Bonitinho só pode fazer sucesso, né? Mandar um abraço pra Márcia, a Márcia entrou também aí, ó, o Ari, a galera aí, o Roberto Douglas, goleirão aí, o Douglas, um abraço pro Douglas aí, o Bruno, né? A família Souza, acho que a família Souza, acho que é da família do zagueiro lá do Jefferson, né? Um abraço para todo o pessoal de Aracoiaba. Aracoiaba, né? É a cidade do meu pai é aracoiabense. Olha, eu acho que essa família de lá. A família Souza, eu acho que é da família do se eu não estiver enganado, eu acho que é da família do Jefferson. Eu tenho alguns primos, tios, primo, né? Porque são primos do meu pai, né? Uhum. Primo avô, que a gente chama lá, Aracoiaba, cidade boa. Pronto, manda um abraço aí, um abraço pro Márcio, Cocó, grande esse travante aí do Juverano. Vem pro Mata-Mata aí, viu, Márcio? Um abraço aí, meu querido. Um abraço pro Sérgio, pessoal do Mucunã, pai do Felipe. Um abraço a todo o pessoal de Maranguape, todo mundo que tá participando aí. Pro futebol também, clube aí, CT, entrou aí, né? O pessoal tá participando aí, ó. Pro Nelinho que jogou Tiradentes, viu, ô Frank?
Tu lembra o Nelinho que jogou lateral esquerdo do O Tiradentes? nome não é estranho, Nelinho. Eu acho que é Elinho, né? Elinho. É, o Elinho, lateral esquerdo, jogava Elinho. muito. Elinho Jogou não é na, estranho o nome dele. jogou na época do Assis, né? Muito companheiro do Assis, ele é o volante, né? Obrigado, galera, por estar participando aqui hoje. O papo hoje aqui é com o professor Frank, né? Falar um pouco da história dele no futebol. Frank, me fala uma coisa. Qual a sua referência dentro do futebol? Você tem assim, alguém que você... Algum treinador? Rapaz, como treinador, eu gosto de alguns... Eu prefiro gostar mais do perfil do que da pessoa em si, né? E como a gente não tem acesso, Carlos, a esse pessoal, às vezes a gente dizer que aquele cara é referência, aí depois você sabe que o cara não tem um caráter muito bom. Né? Mas analisando de fora, por exemplo, eu gosto de treinadores como Abel Braga, pela questão da liderança que ele tem, né? É um cara que motiva, que grita, que tem aquele perfil de xerifão que tinha quando era jogador fora de campo, no Brasil. Mano Menezes, sempre gostei de Mano Menezes por ser um cara que parece ser um treinador muito equilibrado na borda do campo. Fora o Guardiola, para mim, hoje digamos que eu pudesse escolher um treinador para você passar um mês estudando e fazendo um curso, seria ele, né? Eu não gosto muito, cara, de treinador que fica para lá e para cá na borda do campo, que fica gritando todo o tempo, que fica olhando para a torcida, que se agacha, que olha no caderno. Eu gosto daquele treinador que está mais concentrado no jogo, que dá as instruções. Por exemplo, eu admiro muito o Vojvoda do Fortaleza. Às vezes que eu vi o Fortaleza jogando, além da... não estou falando da parte tática, estou falando do perfil e como treinador, da postura deles, né? E do time que ele arma. Eu sou um admirador do Vojvoda como treinador, é um cara que ele é discreto e ao mesmo tempo é participativo. Ele é um treinador que consegue fazer mudanças táticas dentro do jogo sem ter que mexer muito de jogador, né? Então, assim, eu gosto daqueles treinadores que são versáteis e que são discretos, que não ficam chamando atenção mais para ele do que para os atletas. Muito bom. Eu também estava pensando em Vojvoda, é um grande treinador, né? E desperta muitos times aí atrás dele. E como ele tem um perfil muito bom e também tem um grande caráter, eu não conheço ele pessoalmente, mas se alguns... no meio do futebol eu não vejo ninguém falar mal dele, porque às vezes no meio a gente escuta, né? Exatamente. Nos bastidores. E assim, os clubes muitos grandes Sim. atrás dele e ele se sustentando ali, ficando Fortaleza, então acho Falar em Fortaleza, até mandar um abraço para o meu amigo Edvânio, o Neguinho, né? Pronto, e eu quero agradecer que me indicou aí para você. Eu quero até agradecer o Neguinho, porque é uma pessoa ótima, né? Excelente. Agradecer o Ronaldinho, através do Ronaldinho também, através do Ronaldinho, falei com o Neguinho falou com você, e a bola, o futebol é isso, o futebol ele é importante, como você fala, a gente traz muita amizade do futebol, por isso que eu amo o futebol, porque a gente conhece pessoas igual você, igual o Ronaldinho, igual o Neguinho. É uma corrente do bem, né? Corrente do bem. Aí isso aí um vai passando pro outro. Eu tava até brincando com o Neguinho, que eu fui assistir um jogo do feminino, que o Neguinho trabalhou comigo lá no Tirol, e foi jogador, a gente já rodou esse subúrbio aí jogando veterano, né? Era meu lateral esquerdo, Neguinho, bom lateral esquerdo por sinal, viu? E aí eu tava assistindo fui assistir um jogo do feminino, do Ceará contra o Fortaleza, sub-17, porque tinha um pessoal do Fortaleza que foi meus colegas. Chama Clássico Rainha, né? Clássico Rainha, né? E tinha uns também do Ceará, pessoas que trabalharam comigo, que eu trouxe para dentro do futebol e hoje estão nos grandes clubes, né? Eu fui visitá-los, aí eu disse assim, Neguinho, esse lado esquerdo aí é bom, você na lateral e o Ronaldinho na ponta aí, era só botar a bola que a gente fazia gol, né? Então, um abraço pro Neguinho e pro Ronaldinho. Inclusive, o pessoal 3x3 foi o jogo? Não, o primeiro jogo desse ano do Sub-17. Foi, o Fortaleza ganhou de 3 ou 4-0. Foi, né? Foi na estreia do Campeonato Nacional. O segundo jogo agora, o pessoal foi empate. O segundo jogo agora não vi como é que foi. Acho que foi até essa semana. Foi empate, eu acho. 2x2, 3x3. Um abraço pra eles aí, boa sorte. Estão no clube grande e merecem. Qual o melhor jogador ou jogadora, aliás, jogador e jogadora que você já treinou? Você, esse cara é bom em treinar com ele. Rapaz, como jogador aqui no futebol cearense, o melhor que eu treinei foi o Soares Estrela. Soares Estrela. Soares qual equipe? Pelo time da Pag Menos. Pela Pag Menos. Nós ficamos em quarto lugar na Série B em 2022, quase subimos, né? E é um jogador acima da média que, por exemplo, Ceará hoje, Fortaleza, não tem um atacante como ele. Né? Não tem, eu acho. Mas a vida né? Às vezes, alguns momentos são perdidos. Mas ele já jogou bem pelo Ferroviário, Estrela. Ou dentro do CT, somente com o meio atacante, geralmente são jogadores mais habilidosos. O Estrela, Soares, um abraço para ele aí. Também Pagodeiro dava valor um sambinha, que só é gente fina. Foi o melhor que eu tive. Mas eu tive muito bons jogadores, o Igor, zagueiro, Domingos, que foi meu atleta desde 2013, zagueiro, jogou Floresta,
jogou Uniclínico antes, até quando tinha Uniclínico, né? Que é o Atlético Cearense, né? Jogou Atlético Cearense, enfim, Domingos, Lucão, zagueiro. Então tem muitos amigos, né? Fabinho Vassalo, que hoje é um dos principais empresários e jogadores aqui do futebol cearense. Wagner Calcaia, meu amigo Calcaia, que está lá na Calcaia, trabalha também lá com o pessoal do Calcaia. Então eu tive alguns jogadores, mas eu acho que em termos técnicos, físicos e capacidade de finalização, o Estrela, né? Soares, que a gente chama também de Estrela, foi o melhor. E jogadora? Tem algum simples? Jogadora, eu trabalhei pouco com jogadora, mas eu acredito que a jogadora mais completa que eu tive foi a Gil. A Gil era capitã do Calcaia, jogou Ceará também, ela depois foi, acho que, para o Internacional. Era uma volante que marcava, que jogava, chutava no gol, tinha muita liderança, né? Mas tinha algumas jogadoras, a Lana, que hoje também começou comigo e está no Ceará. Tinha a Gabi, que jogou no Corinthians, enfim. Mas eu acho que a Gil... É porque a gente, treinador, às vezes não olha aquele cara que só faz o gol, nem aquele cara que dá mais drible, né? Para o treinador, às vezes, o volante é o melhor jogador. Que é aquele que faz tudo por você, faz né? tudo, né? Mas eu colocaria, como eu acho que jogador bom é aquele mais completo possível, a Gil foi a melhor atleta que eu tive dentro de campo e o Soares também. Muito bom. Agora, em cima desse que você falou sobre a jogadora, qual foi a sua experiência de ter trabalhado com futebol feminino e com o título do Calcaia, né, na época? Também, né? Cara, o feminino foi... muito forte naquela época, né? O Calcaia naquele tempo estava com uma situação financeira já difícil, porque o Calcaia, que era o Eudes Calcaia que cuidava disso, né, e foi um dos abnegados que começou esse futebol feminino aqui no Ceará, e sempre me tratou muito bem. Ele, às vezes, tinha épocas que a prefeitura não era do lado político dele, ganhava apoio ou perdia apoio, então na época ele não estava com condição muito boa. E aí ele nos contratou, e aí a gente tinha um time muito, muito reduzido, com 13, 14 jogadoras, a maioria lá ele já conhecia, já eram jogadoras dele, de antes, né? E aí a gente foi trazendo algumas outras, o futsal, para incorporar o time. E foram mais ou menos 7 meses. Foi bom porque a gente jogou um brasileiro, né? Fomos pro brasileiro lá, jogamos em Pernambuco, jogamos na Paraíba, que era regionalizado. E aqui a gente enfrentou o time da Ateneu, que a Ateneu é uma faculdade que dava bolsa para as atletas. Então elas conseguiam captar atletas de bom nível porque dava bolsa dentro da faculdade, né? Que era até o meu amigo Renezito que cuidava disso. Então foi um campeonato que a gente teve dificuldade, porque havia um adversário muito forte, né? Mas no final a gente fez um final no PV, fez um jogo bom, ganhamos de goleada. E o feminino é diferente, é bem diferente do masculino. Por quê? Porque você tem que ter um pouco mais de psicologia, um pouco mais de tolerância com as mulheres. Na vida também é assim, também, né? E no futebol não deixa de ser, né? As relações interpessoais dentro do grupo feminino é diferente do masculino, né? Elas se fecham mais. No masculino, às vezes, você tem um jogador que é seu amigo. Então ele, aos pouquinhos, vai colocando você dentro do meio dos outros. Se você é um cara decente, que não atrapalha ninguém, que é justo, o grupo fecha com você. No feminino, às vezes, não. No feminino, às vezes, elas se fecham muito, é difícil alguém entrar. Então demora um pouquinho mais para você ganhar a confiança delas, né? Mas, em compensação, elas são muito mais guerreiras, são muito mais abnegadas, porque elas não têm a facilidade que os homens têm, né? Para elas é tudo muito mais difícil, né? Então, o feminino foi uma experiência muito legal que eu tive. Eu posso dizer que foi o começo mais difícil, porque durante 1 mês, 2 meses, demorou para eu poder elas entenderem como é que eu trabalhava, para entender como é que elas funcionavam em si, né? Então foi... Mas depois disso, não, a gente conseguiu se adequar, que era muitas... É engraçado assim, o masculino, cara, diz o seguinte, olha, vamos mudar de esquema de modelo tático pro próximo jogo. O time lá joga com 3 atacantes, esse aqui jogava com 2, vamos treinar essa semana um modelo diferente. Os homens, certo, eles são mais fáceis de fazer isso. Por quê? Porque como eles jogam em muitos lugares, eles aprendem, ou pelo menos treinam vários modelos diferentes. As meninas, como a maioria delas vinha do Calcaia, estavam lá há muito tempo, e como não tem muitos times para elas fazerem, era mais difícil essa mudança. Pessoal, vamos jogar com 3 zagueiras. Não, agora é com 2. Não, professor, mas a gente estava jogando com 2 antes. Se botar 3 agora não vai dar certo. Elas têm uma resistência maior a essas mudanças mais rápidas, né? Na época. Isso aí está com 7, 8 anos, pode ser, hoje também já mudou muito, que evoluiu o futebol feminino, evoluiu, né? Bastante. Mas eu diria que assim, o começo no feminino é mais difícil, mas depois elas passam a ser mais leais a você do que
O próprio o masculino. próprio masculino. E já em cima disso aí, se tiver proposta, que eu acredito que já teve, se tiver proposta para trabalhar novamente feminino. Trabalho. Trabalha, né? Eu sou assim, Carlos. Desde quando professor, eu já dei aula no Colégio Marista, que já fechou, já dei aula no Colégio Farias Brito, que é um dos maiores colégios, já dei aula em colégios de periferia. E se você tem uma turma boa, o professor tem a obrigação de dar a melhor aula possível, independente do tamanho da mensalidade que o aluno paga, né? Então, no esporte também sou assim. Eu trabalhei com feminino, já trabalhei com sub-13, como vice-campeão cearense, já fui vice-campeão cearense sub-15, já fiquei entre os 4 no sub-17, todos esses no primeiro ano. Só treinei um ano cada um time desse e fomos às finais. Já treinei o feminino, o futsal, tive algumas experiências, porque o futsal Pague Menos teve uma experiência no futsal. Como era do campo, eu só entrava às vezes quando tinha mudança de treinador, era mais aquele cara que dava uma ajuda, né? Suporte, né? Quando o Ceará fez a parceria, eu comecei o trabalho, depois o treinador de fora chegou e assumiu o time e terminando campeão, eu ficava mais nos bastidores. Então, todos esses times, eu sempre me dediquei o máximo onde eu estava. Então, a proposta que vier para mim, seja do feminino, seja do futsal, seja do masculino, seja da base, eu vou estudar com todo carinho, né? Porque também não adianta, tipo assim, eu não quero trabalhar para não ganhar nada. Eu quero estar num lugar que eu tenha capacidade de ganhar, de chegar na frente. Quando eu começo um projeto, eu miro nos melhores da competição e quero ganhar deles. Então, o projeto que eu tive algumas sondagens agora para a Série C, algumas conversas para a Série B, mas como os campeonatos todos estão começando, eu saí do Tirol há pouco mais de um mês, né? E aí eu também não fui nem muito atrás de muita coisa, porque está muito tempo que estava nesse corre-corre de futebol, sem férias, sem nada. Aí, tipo assim, agora eu estou dando aquela descansada, mas já estou com saudade, né? Então já comecei nos campos de futebol, comecei a falar com os amigos, assistir alguns jogos. Mas hoje para mim, o principal seria, hoje, se eu pudesse escolher, era trabalhar no sub-20 ou no time profissional masculino, que é o que eu tenho feito há mais tempo, né? Não vai demorar não, viu? Essa proposta aí de trabalho aí vai... Estamos aí, esperando. Mandar aqui uns alô aqui, mandar um abraço aí pro meu amigo Bonitinho aí. Valeu, Bonitinho, obrigado por tudo, meu querido. Fica ligado aí com a gente aí, hoje aqui é o professor Frank, viu? Mandar um abraço pro Reginaldo, né? O pessoal tá participando aqui, o Ronald tá participando. Vou mandar um abraço aqui também, Carlos, porque eu tô também fazendo a filmagem ao vivo aqui no meu Instagram. Pode mandar. Só que não tá dando para eu mexer porque tá um pouquinho longe. Então, tá longe. Se eu não tô falando com o pessoal que tá assistindo, mas eu tô vendo daqui passando o nome, tá bom? Obrigado, todo mundo é a família, tá todo mundo assistindo, né? A Vanessa, deixa eu ver aqui deixa eu ver quem mais, Oliveira, o Márcio Lima, meu amigo Márcio Lima, gente boa. Tem um monte de gente aqui que tá assistindo aqui. Depois eu mando um abraço para todo mundo. Pronto, manda um alô, né? O Eri Lima, o Jader, meu amigo Mano, Renato, o filho dele. Tem muitos aqui. É legal porque muitos desses que assistem, que acompanham, são pais de atletas, né? E aí eu me deixaram de ser meus atletas há 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eles continuam gostando de mim. E eu adoro eles. E estou sempre acompanhando no Instagram a evolução desse pessoal. Então fico feliz, porque às vezes o menino está com 12 anos comigo, fazendo teste, a gente vê com 15 anos já está no Fortaleza, no Ceará. Então fico orgulhoso, agradeço, pessoal. Não está dando para eu ver todo mundo, que está um pouquinho distante, mas obrigado aí por estar assistindo o nosso programa. Muito bom. Mandar um abraço também para o zagueiro Petróleo. Obrigado, Petróleo, pelo moral, tá assistindo a gente aí. Já convidei ele para vir aqui, mas o homem aí é muito cheio de compromisso, né? Mas vamos esperar, né? Ele dá um moralzinho pra gente aí, um abraço, Petróleo, zagueiro que jogou o Ceará, defendeu o Ceará, não foi? Sim. Grande zagueiro ele. Mandar um abraço aí pro pessoal, pro Rafael Dorta, pro Rafael Lima lá da KGS. Pronto, aí o Elinho botou assim, ó, também está assistindo, né? O Elinho também tá ligado, o Elinho, um abraço pro Assis, né? O Bonitinho aqui, o Agostinho, a galera que tá participando aqui, todos com a gente aqui. Eu quero agradecer cada um de vocês. Hoje a história é com o professor Frank. Obrigado aí, pessoal. Obrigado por estar assistindo. Um beijo aí para a Patrícia, minha cunhada. Tá todo mundo aí vendo também. Pronto. Um abraço para toda a família aí do Frank, né? Rapaz, se minha família todinha estiver assistindo, tem umas 100 pessoas ao vivo. Até é gente que sobe. Família grande, né? É grande. Esse teu irmão não trabalha com futebol? O Sávio é o diretor lá do Tirol, né? É o diretor, né? Ele é o fundador do projeto, né? Aí depois de 1 ano, 2 anos, quando o projeto começou a ter uma condiçãozinha de mais competitividade, ele me chamou para ajudá-lo, né?
E aí ele está lá, ele é o diretor do projeto, o doutor Deusmar Queiroz é o presidente, ele é o diretor do projeto, né? E eu fazia a coordenação e treinava as equipes, né? Mas aí a gente tem algumas divergências, com o tempo vai acontecendo alguns desgastes, né? E aí algumas coisas que vão mudando no decorrer, e às vezes um concorda ou discorda. Aí como é irmão, é melhor às vezes você dar um tempinho para não ter um problema maior. Mas ele está lá ainda no Tirol e eu acho que o Tirol vai crescer cada vez mais. Com certeza, até o treinador hoje é o Júnior Sarense. É o Nilson, né? Não, o Nilson. O professor Nilson, que é de Pernambuco, se não me falha a memória. O Júnior Sarense está no Maracanã. Desculpa, Maracanã, é verdade. É o professor Nilson no 20, né? E no 17 é o Boiadeiro, que foi lateral direito do Ceará. Tá no Boiadeiro. E no 15 é o professor Cleito, meu amigo e irmão, que está lá comigo desde o começo, e o Cleito Damasceno, e o professor Anderson no Sub-13. Jogou bem teu irmão também? Minha família, todo mundo são bons jogadores, só que é diferente, né? Eu sou aquele cara, eu sou o zagueirão da força, lá do xerifão, que ganha mais no grito do que na bola. Ele já é aquele meio campista mais articulador, de lançamento, de chute, né? Mais pensador. E tem um outro irmão mais novo que é mais ou menos um misto dos dois. É aquele volante que chega na área, que faz gol. Então, eu brinco que se pudesse juntar os 3 filhos do meu pai num jogador só, tinha sido um bom jogador. Mas separaram, aí não deu certo para nenhum dos 3. É mesmo. Mas a gente gosta de futebol e não racha nada com os amigos, a gente não faz feio, não. Beleza, deixa eu olhar aqui umas perguntas aqui que eu tenho aqui para você. Deixa eu dar uma olhada aqui, Frank. Frank, na tua opinião, o perfil de liderança, assim, como você já vem de muitos jovens desse jeito que você tinha falado aí, o ideal para ser técnico, assim, de futebol, tem um perfil assim, realmente, você é um bom líder? A primeira coisa, você já começou da palavra certa. A primeira coisa, um treinador tem que ter liderança. Ponto. E a liderança, para mim, a característica fundamental é coerência. O líder precisa ser coerente. Para mim seria, se eu fosse numerar, característica número 1, coerência. Coerência para botar o que está melhor. Coerência para colocar o jogador na posição que ele rende mais. Coerência para saber cobrar daquele que não está treinando, né, forte como os outros. Coerência para saber entender quando você fez algo que não deu certo e saber voltar atrás, né? Então, coerência, uma pessoa coerente na vida, em geral, ela costuma agregar, né? Todo mundo gosta de pessoas com coerência na retórica, na postura, nas atitudes. Depois disso, você tem a paciência. O professor, o treinador, ele tem que ter mais paciência do que os outros. Se um jogador está dentro de campo, ele está estressado, está irritado, está reclamando da arbitragem, está reclamando do atleta, do companheiro, do adversário, o treinador tem que estar mais calmo do que ele. Por isso que eu disse para você há um tempo atrás que eu não gosto daquele treinador que está ali na borda do campo, andando para um lado e para o outro, e gritando, esbravejando. Por quê? Porque ele passa isso para a equipe, né? Mesmo que no profissional, acho que nem passa tanto, porque o profissional já está muito blindado com esse tipo de coisa. O jogador profissional, ele já não... na base, sim. Isso aí na base, com certeza, passa para a equipe. No profissional, nem tanto. Mas eu digo o seguinte, nós estamos fazendo aqui um podcast, nós estamos fazendo uma conversa, né? Se você tivesse numa cadeira de balanço, para lá e para cá, com certeza você estaria menos concentrado no que eu estou falando. Com certeza. Você estaria praticando 2 ações e era para você estar fazendo só uma. Então, se o treinador está em um campo ali para ele ver 22 jogadores movimentando, pensar nos reservas que tem, e ele fica de um lado para o outro, olhando para baixo, conversando com o banco, ele está olhando menos para o campo. Verdade. Né? Então, eu não gosto de treinador assim. Então, o treinador precisa ser mais paciente e a paciência traz uma tranquilidade. Né? Tem que gritar, tem que reclamar, poxa, tem que mandar para aquele canto muitas vezes, mas isso sabendo o que está fazendo. Eu acho que o treinador ele precisa ser mais paciente do que todo mundo. O líder tem que ser mais paciente que todo mundo. O líder é aquele que tem que levar o tapa na cara e pensar se pode devolver. Por quê? Porque às vezes um tapa devolvido ele perde um grupo todo. E um tapa levado ele ganha um grupo com isso. Né? Então, essa paciência tem que ter. E o terceiro aspecto que eu acho é isso. É você adequar o seu time às características dos seus jogadores e não o inverso. Eu sou um treinador que eu gosto muito de jogar com 3 zagueiros. Desde o começo eu jogo. Hoje em dia todo mundo joga, né? Antigamente era o Fernando Teixeira que fazia, quase ninguém jogava mais, né? O pessoal acha que 3 zagueiros é um esquema defensivo e não é. Né? E há muito tempo eu gosto de jogar com 3 zagueiros, né? Fazer aquele volante que vira zagueiro, que hoje em dia todo mundo quer fazer isso, né? É o 5 que vira zagueiro, que o Edmilson fez isso na Copa de 2002 e nós fomos campeões, né?
Mas será que eu tenho 3 zagueiros para jogar com 3 zagueiros? Eu tenho 3 zagueiros que sejam bons no mano a mano, porque eu vou deixar eles no mano a mano contra 3 atacantes. E sejam bons de saída de bola, porque eu vou sair jogando com os 3. Que não adianta eu ter 3 zagueiros e trazer 2 volantes para jogar. Eu vou ficar com 5 lá atrás. Então, será que no meu grupo eu tenho 3 zagueiros que sejam bons no combate mano a mano e que também saibam sair jogando? Não. Então eu não posso usar 3 zagueiros. E às vezes tem treinador que tem um modelo e quer forçar que o jogador jogue no modelo dele. Eu penso o inverso. Então aí entra o quê? A humildade de você valorizar o seu atleta e não você. Você tem que montar um time de acordo com as características do jogador que você tem. Então, às vezes aconteceu muito, Carlos, o jogador é dispensado do Ceará, na base, né? Do Ceará, do Fortaleza. E aí ele chegava lá no Tirol, na Pague Menos comigo. Aí rendia, e jogava bem, e jogava melhor do que eu que estava lá. Por quê? Porque além da pressão, que é menor, também é aquilo, às vezes eu encontrei uma posição e um modelo tático onde ele se adequa melhor. Eu lembro que em 2023, né? Nós estamos 24, em 23, eu peguei o meu volante que chegou lá no nosso CT como zagueiro. Um canhoto alto que batia bem na bola. E aí ele foi para volante no outro ano. E eu vi que ele tinha uma boa finalização, fazer gol de cabeça, fazer gol com o pé, de vez em quando ele fazia um golzinho. Em 2023 passou a ser nosso centroavante. Ele fazia um falso 9. E era o artilheiro do campeonato, só que ele lesionou pouco tempo antes das partidas decisivas. Né? E todo mundo diz, ninguém acreditava que ele fosse fazer aqueles gols. Mas por quê? Porque eu vi que ele era melhor para fazer gol do que para marcar. Não, se o cara é melhor para fazer gol do que para marcar, ele tem que ir para frente. Com certeza. Não é para trás. Mas aí você tem que ter aquela paciência. Vai ter um dia que ele não vai fazer, vai ter um dia que ele vai se chatear, vai ter um dia que ele vai dizer, não, professor, eu quero voltar para onde eu estava, que é melhor. Né? Então, eu acho que o treinador, eu posso falar, resumindo, é isso. É você ter a liderança. A liderança, você tem que ter coerência, paciência, tranquilidade e a humildade para você deixar o atleta à frente da sua percepção como treinador. Muito bom. Essa conversa com o Frank aqui é bom que eu estou aprendendo. Aprender um pouco. Que É bom que a gente... Esses trabalhos, como você tem estudado bastante, e eu vejo há um tempos atrás os treinadores brasileiros, talvez eles não estudavam muito, né? Ficava muito naquilo. Talvez tenha 1 ou 2 treinadores ainda no Brasil que não procura, não, eu já sei aqui, aí procura ficar ali. Muitas vezes ele fica para trás, né? E você é um exemplo que sempre quer melhorar, aprimorar, né? E vai tendo outros conhecimentos dentro de campo. Então, assim, não tem treinador hoje, infelizmente, na Série A que eu vejo que eles não querem estudar, não querem melhorar, quer ficar naquilo, né? Isso atrapalha muito, né? Às vezes você se acomoda, né? Às vezes você já ganhou dinheiro demais, você já acha que o que você sabe é suficiente, né? Mas eu vou dar um exemplo para você de sala de aula. Quando eu comecei a dar aula, vou dar um exemplo bem prático. Quando eu comecei a dar aula há 30 anos atrás, a gente via um aluno brincando lá atrás, né? Às vezes a gente chega na sala, o aluno começa a imitar gato, cachorro, papagaio, né? Fazendo brincadeira. Brincadeira. Né? Aí você pegava e tirava uma piada com aquele aluno, e os outros brincavam com ele, riam dele, ele ficava encabulado e parava de brincar. Né? Aí você depois ia lá e conversava. Quando você tinha algum jogador, algum aluno que jogava bola, você estava lá no rachinho com os professores, você trazia amizade. 30 anos depois, se você fizer uma piada dessa, o aluno vai se sentir constrangido. Passa a ser bullying. Então, você já tem que mudar o seu jeito de tratar o aluno. Estou falando de uma sala de aula. Né? Eu dizer, por exemplo, que a aluna chega, olha, rapaz, você está muito bonita, mudou o cabelo hoje, ficou muito mais elegante, muito mais bonita. Se eu dissesse isso há 20 anos atrás numa aluna, ela ia se sentir, né, acalentada, acariciada e não ia ter a percepção da sexualidade. Ela não ia se sentir agredida. Hoje o professor já não pode fazer isso porque você tem receio de fazer isso e alguém se sentir, esse professor está falando, né, sobre alguma coisa diferente. Então, o que é que eu digo isso? Então, professor, eu enquanto professor, eu tenho que mudar o meu jeito de ser dentro da minha profissão. Por quê? Porque o jovem muda. A sociedade muda. Nossa juventude, ninguém tinha celular. Né? Hoje em dia a gente tem que concorrer com isso. Então, se eu sou um profissional, eu tenho que estar estudando e tenho que estar antenado com essas novidades para eu poder me adequar ao meu público, que não é o mesmo de 30 anos atrás. E o futebol é a mesma coisa.
treinador que dava um treino antes, há 30, 20 anos atrás, hoje ele tem um jogador diferente. O jogador hoje ele também acompanha internet, ele vê as movimentações táticas, eles também estudam futebol, né? Hoje os jogadores, antes de se aposentar, já estão fazendo curso de treinador. Então, isso é diferente. Então, você tem que se adequar. Então, um treinador que não hoje, que ganha um salário imenso e não se capacita, não vai para a Europa, eu acho que era importantíssimo um treinador de Série A, que tem uma condição financeira boa, tem que todo ano passar pelo menos um ano, 2 anos, um mês, 2 meses na Europa, trabalhando com os treinadores, vendo modelo diferente, vai na África para ver se tem alguma coisa diferente, vai na Ásia. A gente aqui não tem essa condição de fazer isso. Mal a gente pode pagar o custo da CBF, que é muito caro, né? Mas concordo com você, eu acho que alguns precisam, né, nem só estudar, eles precisam ter a humildade que tem que se atualizar. E aí entra o estudo, a observação, né? Então eu gosto de estudar, estou sempre estudando, né? Daqui a 10 anos o futebol ser diferente, né? Talvez, se você lembrar, Carlos, há 15, 20 anos atrás, o Ganso seria o 10 da seleção. Verdade. Há 20 anos atrás, pelo que joga. Hoje ele nem vai. Por quê? Porque o futebol mudou. O nível de intensidade é outro. Você vai dizer que o Ganso não é um grande jogador? O Ganso joga mais ou menos como o Sócrates antigamente jogava, aquele mesmo perfil de atleta. O Sócrates talvez tivesse um pouco mais de dinâmica, né? Mas mudou. Então, o treinador que treinava o Ganso há 20 anos tem que ser diferente do que treina hoje, porque o futebol mudou. Então, tem que ter essa atualização. Eu concordo com você. Muito bom. Eu quero aqui mandar um abraço aqui para a galera aqui. Quero mandar um grande abraço aí para o Aldemir, zagueiro que defendeu as cores do Fortaleza, Ferroviário, né? Tá trabalhando com um vendedor lá no Baratão da Irrigação, ali de frente a Ceasa. Um abraço ao Valdemir. Mandar um abraço aí pro Márcio Mossoró, meu amigo Márcio Mossoró. A Lucilene, torcedora número 1 do Real Artesões. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Gil, camisa 10 aí. Um abraço pro Ronaldinho aí. O João Marcelo também, sempre eu tenho conversado com ele. Uma pessoa ótima. Mandar um abraço também pro Claudinei, que tá aí com a gente, né? Também mandar um grande abraço para a Adriele, a melhor jogadora do mundo de futebol de areia. Ela que sempre nos recebe, a gente já entra em contato com ela, né? Mandar um abraço para ela, grande jogadora de futebol de areia. Hoje é a melhor do mundo, né? Quero mandar um abraço pro Paulinho e pro Paulo Everton. E quero mandar todo o povo de Maranguape lá, o Cimar lá de Maranguape, né? E todas as garotas lá da Diva Futebol Clube, o Adriano Cearense, o Mastrilho. O Mastrilho tem um convite aqui para vir aqui, tô esperando ele vir, um grande volante. Mastrilho é meu amigo, pronto, treinador, um dos melhores treinadores do futebol cearense. E um dos maiores volantes que eu vi jogando aqui. Ele jogava muita bola. Jogava demais. Oi, Franco, você vai fazer aí esse meio de campo, nada, vou mandar uma mensagem para ele mais tarde não, porque eu acho que ele vai dormir cedo, porque o homem atleta acorda bem cedinho para correr, para pedalar, mas amanhã eu mando mensagem para ele, que é engraçado o Mastrilho, nós nos enfrentamos em alguns anos atrás pela Série B, e eu ganhei um jogo do Maranguape dele, ele se chateou, fez uma confusão, porque o sangue dele parece que, não sei se ele é italiano, acho que o sangue dele é fervendo. E aí depois, rapaz, viramos amigos. Até na época da pandemia participei de podcast com ele. Muito bom. Enfim, gente finíssima, um grande treinador, um cara... Esse é um daqueles caras sérios. Ele é tão sério que às vezes os times não gostam. Por quê? Porque com ele não tem negócio de jogar porque o empresário quer, porque o diretor quer, entendeu? Se o diretor, rapaz, eu quero que jogue isso aqui, pô, então vem treinar o time e ele vai embora. Então, um abraço, Mastrilho, gente da melhor qualidade. E jogava muito. Jogava demais. Mandar um abraço também pro Ayrton Tanque, que é companheiro dele, o Ayrton, grande zagueiro também. Os grandes zagueiros que eu vi jogando também. Jogou Inclusive o filho dele também é muito bom zagueiro, né? Ayrton Júnior. Ayrton Júnior Já também. deve ter aqui o Ayrton Júnior. Já nos enfrentamos algumas vezes. Não tive o prazer de treiná-lo, mas bom sempre zagueiro. todo mundo fala muito bem dele como pessoa, né? Quero mandar um abraço também lá pro projeto Toque de Bola, lá é Auxilia, né? Auxilia, gente boa, né? Também o projeto Futebol Nova Geração, lá com meu amigo Jorge. Mandar um abraço aí pro Marcel Pinheiro, que é irmão do Mécio, cara que trabalha no Fortaleza, tem feito um trabalho excelente. Mandar um abraço aí para o Samuel, o Maciel, o Marcelinho, o Giovanni, que são lá da ETA Gavião, da CAGES. Galera, o papo hoje é com o professor Frank, esse treinador, né, que tá aí no momento sem clube, né, mas proposta não tá chegando, né, vai estudar a melhor proposta. E agradeço demais. Nós estamos encerrando a live. Agradeço a tua presença, o todo o conhecimento que tu pode trazer para a gente. Quem está do outro lado, Frank, assistindo, isso aí é muito bom, né? Até para um atleta da base, né, poder ouvir um pouco você falar. E quando você não só fala de futebol,
mas fala também do ser humano, como se deve ser no caráter, dia a dia. Isso é importante para nossos jogadores no dia de hoje, porque muito tempos atrás nós não tinha isso. Era difícil você ter um professor, você tinha um técnico, né? Muitas vezes ele não conseguia levar isso o ser humano, né? Só como jogador. E hoje não, nós temos pessoas igual você dentro do futebol, e um futebol sério, como é o dia de hoje. E outra coisa, como você falou, até frisou aí, trabalhar com futebol feminino não é fácil. Nós temos aí um excelente, hoje um dos melhores, que trabalha na parte de físico, né, que é o Ronaldinho. Esse cara eu admiro demais ele. E no seu caso, que você foi um dos pioneiros do time do Caucaia, vou ver aquele time jogando muito bom, aquele time feminino. Então, assim, é gratificante ter pessoas que gostam de estudar o futebol, né? Mas não só o futebol, estudar também o ser humano e ajudar o próximo, que você tem ajudado, né? O trabalho do profissional é isso, né? Carlos, dentro do meu princípio quanto educador, né, sempre foi esse, de você valorizar o ser humano. Até porque outra coisa que mudou no contexto foi isso. Antigamente você tinha os bad boys, os caras que faziam tudo errado fora de campo, mas dentro de campo fazer gol e os times queriam. Hoje em dia também acabou isso, né? Porque hoje em dia o cara que não dorme cedo, que não se alimenta bem, que não tem uma vida regrada, ele não consegue ter intensidade que o futebol tem. Então, se você olhar no Brasil hoje, acho que está até faltando um pouquinho mais desses, né, desses bad boys, desses jogadores mais difíceis de personalidade. Então, o que eu digo pro pessoal da base, para os atletas novos, né, é que esse pessoal da periferia, os garotos, primeiro que tem um sonho de jogar, que treinem. Hoje em dia o jogador tem que estar fazendo academia, tem que estar fazendo musculação. O jogador hoje em dia tem que estar no YouTube vendo aqueles jogadores de referência da posição deles, vendo como é que eles fazem, como é que ele toca, como é que ele movimenta, como é que ele posiciona. E principalmente, você antes de ser jogador, você é um ser humano. Então você tem que ser uma pessoa boa. Porque eu acredito que se você é uma pessoa boa, se dedica e tem o dom de jogar, as portas vão se abrir porque você vai fazer por merecer. Então, eu trabalho muito isso. Os pais geralmente gostam muito de mim porque eu brigo com os atletas que estão rindo na escola. Se o pai chegar para mim e disser para mim que o atleta está sendo desobediente, está dando trabalho, eu tiro ele do time, não boto para jogar, porque se ele não obedece o pai dele, ele não vai me obedecer. Se ele não tem respeito pela mãe e pelo pai, não vai ter respeito. O pessoal vai ter respeito por mim quando precisar de mim. Na hora que ele não precisar, ele manda eu para aquele canto. Então, é importantíssimo que o caráter do ser humano seja forte para que ele também seja um atleta de alto nível. Eu acho que isso é importante. E eles têm que estudar também, não é só o treinador, não. O jogador hoje tem que estudar, tem que ter referência, tem que buscar essas referências para ele evoluir na profissão, né? Muito bom. Eu quero aqui também falar um pouco aproveitar o momento, falar do campeonato que está se encerrando aí. Estamos nas quartas de finais. Campeonato de Messejana, né? Até mandar um abraço pro Valmir, Claudevar. E as quartas de finais do Campeonato Quarentão de Messejana 2024, né? Superliga. Começa quarta-feira agora com a equipe do Juverano, né? O Retex contra os Juveranos. Será às 19h45 na Arena de São João. E sexta-feira, dia 26/7, será a Juventude e PSG, né? Às 19h45, aqui no São João. E quarta-feira, 31/7, às 19h45, será Caducos e o Nacional, o time do Nenê lá do Barroso, né? A liga aqui qual é? É a Liga de Messejana. Messejana? É a liga mais forte que tem. É uma das mais fortes. Uma das mais fortes. E o organizador, o Valmir e o Claudevasso, são excelentes pessoas e bem organizadas. Joguei bastante ali no estádio ali que agora acho que é Areninha, virou sintético também. Que era um estádio do Murilão. O Murilão. Já, e muito bom. Inclusive, lá, o primeiro campeonato que o Grêmio Pague Menos ganhou no subúrbio foi a liga do Tony Pereira, que era um intermunicipal, no Murilão. No Murilão. Foi. Muito bom lá o estádio. E sexta-feira, dia 2/8, às 19h45, é o Real Artesões contra o Ninja. Grande campeonato Superliga se encerrando aí, né? As quartas de finais. E só tenho a agradecer esse pessoal que trabalha dentro do futebol subúrbio, né? E inclusive o Retex, como você falou, ele reforça muito esses jogadores que foram profissional, né? Lá joga o Michel, joga o Valdir Papel, né? Joga esses caras, o Estênio. Então, um timaço. O Retex hoje é um timaço, né? Quero mandar um grande abraço. Se tiver uma decisão, alguma coisa, você me dá o toque para eu vir aqui assistir, ver esse pessoal aí nos jogos decisivos. Dou o maior valor. Pronto. Futebol de subúrbio. Fica aqui no São João, bem aqui próximo à Areninha. É como eu tô falando, Frank. Nessa quarta-feira, os jogos lá são
São quarta e sexta às 19h45, né? Só é um jogo. É as quartas de finais. E como eu lhe falei, o Retex é um dos times que mais reforça com esses jogadores. Conhecido o Retex. Retex muito bom. Por onde vai é campeão. Deixa eu dar uma olhada, ver se alguém aqui está participando mais aqui, né? Posso mandar um abraço aqui, pessoal aqui do Instagram? Pode, um abraço pode mandar. Aí primeiro para minha esposa Leila, que está assistindo, meus filhos Arthur e Agatha, que estão sempre aí presentes. O Ian, meu sobrinho afilhado, inclusive é filho do Sávio, né? Que também está assistindo aí, também é jogador. Um abraço para o pessoal do Renato, enfim. Obrigado, pessoal que está no meu Instagram aí, pela participação e pela presença. Muito bom. Mandar um abraço também pro Fabricinho, meu craque, camisa 10. Fabricinho já treinou ele? Fabrício Alan? Sim. Conheço o Fabrício Alan. Não foi meu atleta, mas me fez muita raiva. Treinei o irmão dele. O Davi? O Davi. Foi meu atleta no Tirol. Muito bom de bola. Muito bom de bola eles dois. Gosto de todos os dois. Tá jogando, inclusive, agora, né? Ele tá no Atlético Cearense. Tá no Atlético Cearense, fazendo gols. É um dos melhores batedores de falta aqui no nosso futebol profissional, Fabrício Alan. Vou mandar um abraço também pro Rafael Pascoal aí, o meu amigo. Tá com a gente. Um abraço, Rafael, meu lateral direito. Aí o Márcio. Inclusive, quem intermediou o Davi Sá pra gente foi o Bibi, que é lá do time da Liga da Piedade. O Bibi tinha um madeireiro, ele também tinha um time, enfim. O pessoal do suburbão indica pra gente esse pessoal e às vezes tá parado e a gente aproveita. Verdade. Nós temos muito. Antes de eu falar, mandar um abraço aí pro pessoal do CRB do Pajuçara, viu? Todos os atletas, presidente lá, o treinador, né? O Evaldo Oliveira também, o Evaldo tá participando com a gente aí, a galera, o Bruno, toda a galera participando com a gente. Obrigado pela moral que vocês estão dando. Hoje o papo aqui é com o professor Frank, grande treinador, excelente pessoa, um grande profissional. Nós estávamos falando sobre futebol subúrbio. Futebol, a gente falou do feminino e agora fala um pouquinho do subúrbio, né? Sobre esses atletas. Inclusive, Frank, você que jogou futebol, você sabe. O que a gente tem de gente de qualidade dentro do futebol subúrbio é impressionante. Eu acho que ainda falta. Tem ainda, mas falta ainda. Pessoas captar, tirar jogadores dos interior, de próprio Fortaleza mesmo, muitos jogadores bons dentro do subúrbio ainda, temos, né? E levar para o profissional e dar uma condições. Porque nós temos muito talento. Você tem uma ideia, quantos jogadores não aparecem lá na Europa? Aí pergunta onde é, do Nordeste. Às vezes é de Recife, é Ceará. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Nessa década que eu passei lá à frente do Grêmio Pagamento do Tirol, o Caio Vidal, que hoje foi para o Inter, hoje está lá na Bulgária, ele veio de um projeto lá do Vila Velha. O Eric Puga, que é do Ceará, foi nosso atleta lá, a gente que revelou lá no Tirol e também veio do Vila Velha. Os primeiros times que nós fizemos com a América, por exemplo, era o pessoal do Santa Rosa, do time Santa Rosa, lá do Pirambu, do subúrbio, né? O pessoal da Liga da Piedade, sempre o Valdeci lá da Piedade, o Cid, goleiro, sempre mandava atleta pra gente. Eu lembro que hoje no Grêmio Paguimense tem um jogador que é o titular lá dos volantes, o Michael, que eu descobri também no final de Areninha, bem novinho, né? Então, pelo menos enquanto eu estava lá e até agora, né, que eu saí há pouco tempo, então boa parte dos atletas que estão hoje no Tirol foram meus atletas na base, 80% é daqui, ou do subúrbio ou do interior. Então, os times daqui precisam ir mais no interior para trazer esses atletas. E aí tem um problema, porque infelizmente, Carlos, a gente sabe que às vezes a violência, a droga, as facções atrapalham um pouco esses meninos aqui na cidade, né? Às vezes conseguem cooptá-los antes mesmo no futebol. Mas no interior isso ainda é menos do que aqui, né? Então o interior hoje ainda é um celeiro de bons jogadores. Agora precisa sim, eu acho que o Ceará já devia ter núcleos em regionais dentro do interior do Ceará para captar esses meninos, fazer aquele funil e trazer para cá. Muito bom. Galera, tá encerrando essa live, porque é rápido, né, Frank? Passa rápido o tempo, a conversa muito boa, tem muita história, tá encerrando. Quero mandar um grande abraço aí para toda a família do Frank, e obrigado por tudo, Frank. Quero agradecer por tudo que você ter vindo aqui, tudo, falar a tua história. Quem tá do outro lado, né, viu o conteúdo que você tem pra gente aprender com você. Você dá a sua última palavra final para quem está nos assistindo, que a gente está encerrando, senão corta tudo. Agradecer, obrigado pelo convite, né? Agradecer aí o Ronaldinho e o Neguinho que nos apresentaram dessa forma. Verdade. Né? Então passarei agora a ser também um telespectador seu aí do seu programa. E muito obrigado, sempre que você precisar, né? Estamos à disposição. Agradecer aí a nossa diretora que ajudou aqui. A Brenda aqui atrás, todo mundo, até a Cecília que estava dando uma ajudazinha aqui embaixo, né? Mexendo nas coisas. E obrigado a todo mundo, pessoal da família, os amigos.
Beijo no coração, uma boa semana para todo mundo e que Deus nos abençoe e nos proteja. É verdade. Para encerrar, gente, eu quero primeiro também agradecer a Deus, dizer que o nosso Senhor, né, ele é maravilhoso, proporciona isso aqui, tá com uma grande pessoa que é o Frank, independente de qualquer coisa, um excelente caráter, né, e muito bom, agradecer a Deus pelo futebol, que tem dado esses amigos, conhecidos, e tem uma coisa, eu vou contratar ele aqui, se ele quiser, eu contratar ele pro Juverano, nosso veterano aqui, para nosso zagueiro, né. Rapaz, se você quiser um treinador, é melhor, porque o meu joelho não tá muito bom para correr atrás de ninguém mais não, sabe? Mas dá certo, Mas viu? tá de um treinadorzinho ali, pelo menos para ganhar e para tomar cerveja depois, eu tô tocando, aceitando. Gente, obrigado por tudo, um abraço, se Deus permitir, segunda-feira, né, estaremos de volta, né. Foi grato, muito, muito grato por estar recebendo esse cara aqui no nosso programa. Só veio a crescer. Programa Só que tem Raiz no Futebol, toda segunda-feira às 19h30, né? Se Deus permitir, segunda-feira estaremos de volta. E todo domingo tem, às 9 horas, na Rádio Active, YouTube, Instagram. Eu faço um programa lá com a Aguiar Júnior, comentando os jogos do Campeonato Cearense. Depois Vou você vai ser assistir. convidado para ir para lá também participar. Pronto, eu vou estar ligado agora, todos os domingos, né? Todo domingo às 9 horas da noite. Às 9 horas da noite. Beleza. Um abraço. Fique com Deus.